Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar para vocês sobre selim. É um item super importante, todo mundo tem que ter muita atenção, porque se você não tiver um selim legal, ideal para você pedalar, isso pode te desmotivar totalmente e você abandonar o esporte por conta disso. Quando a gente compra uma bicicleta, a grande maioria, essas bicicletas de entrada, 1.000, 2.000, 3.000 reais, você não quer mudar nenhum item da bicicleta, porque você ainda precisa comprar capacete, roupas de ciclismo, óculos, muitas vezes sapatilha, né, e outros itens mais. E esses itens muitas vezes custam quase que outra bicicleta. Então você quer que a bicicleta já venha perfeita. Mas nem sempre isso acontece. E um dos itens que você tem que ter muita atenção é o selim. Existem duas coisas que são cruciais em relação ao selim. Primeiro é a anatomia do teu organismo, né? a, a distância dos teus isquios, né? Que são aqueles ossinhos lá na bacia, para determinar qual tamanho do selim que você deve usar. E a outra coisa seria a finalidade que você está comprando a bicicleta. Se vai ser apenas para ir trabalhar, para fazer passeios curtos, ou se você vai utilizar ela para fazer passeios longos ou até competições. Por exemplo, eu tenho entre 9 e 10 centímetros de distância entre os isquios, então eu tenho que utilizar um selim que tenha uma medida maior um pouco que essa. Então, no caso, esse aqui tem 13 centímetros, então eu fico ainda com um espaço de 1,5 cm a 2 de sobra entre os isquios. E isso faz com que você apoie bem os isquios aqui no selim. Se você tem os isquios mais largos, né, as mulheres principalmente, o que é que vai acontecer? Você vai não ter apoio nos isquios e o meio da tua bacia é que vai ser comprimido aqui em cima do selim e vai começar a causar desconforto, né? Se você tem um selim mais largo, como esse aqui, beleza. Você pode ter os isquios estreitos e você ainda vai ter essa sobra e aí fica mais fácil para que você possa utilizar um selim como esse. Porém, se você vai fazer pedais de longas distâncias, essa sobra que fica aqui nas laterais, ela vai começar a fazer com que você fique roçando as pernas e você vai ter assaduras por conta disso. Então, você pode, com um papelão, tentar de maneira mais simples ver qual seria essas medidas do teu isco, senta lá num papelão, ele vai marcar, você mede com uma régua e vê qual é a distância para você ter uma noção, ou o ideal seria você procurar um bike fit, né? E fazer o bike fit e assim você ter as medidas corretas. Então, os isquios, eles são determinantes para o tamanho do seu selim, né? Muita gente que compra essa bicicleta faz essa crítica, né? Essa minha bicicleta aqui, ela vem com esse selim, que é um selim de 13 centímetros. E muita gente diz, ó, a bicicleta é boa, mas o selim dela não presta. E isso não é verdade, tá? Ele pode não prestar para você, né? Mas, por exemplo, para mim, esse selim, ele tem a medida correta. Aí você me pergunta, Júnior, você mudou o selim, por que é que você fez isso? Então, o que é que acontece? Vou contar a história do selim para vocês. Esse selim, ele é até macio, né? Se vocês observarem, ó, ele é bem macio. Aquele selim lá que eu uso agora, ele é um selim extremamente rígido, ele é duro. Mas rigidez, ela não determina o conforto do selim, tá? Pode determinar para pequenas distâncias, ou seja, se você vai utilizar a bicicleta para fazer um passeio curto, 5, 10 quilômetros, pega o selim, até pode ser grande, bem confortável, isso é igual um sofá. Vocês imaginem se você sentar num sofá lá, bem molengo, bem aquele sofá que você senta e se sente super confortável, porque ele é bem fofo lá, bem
agradável, show de bola. Mas fica mais de 1 hora nesse sofá, você já vai começar a procurar posições para você se sentar, porque vai começar a doer tudo no teu corpo. Porque ele não é feito para que você passe muitas horas em cima dele. Uma cadeira que você usa no seu trabalho, você às vezes passa 8, 10, 12 horas no dia sentado nela. E ela às vezes é dura, às vezes até de madeira. Mas você consegue passar muito tempo, porque ela tem uma ergonomia correta para que você passe muito tempo. Então, o fato de ser acolchoado, como muita gente pensa, não quer dizer que seja o selim ideal para você. O que aconteceu com esse selim? Ele começou a me dar dormência aqui no meio, na região do períneo, né? Eu comecei a sentir dormência quando pedalava pedais longos. Isso por quê? Porque se vocês observarem, ele é um selim que ele não tem, né, o meio vazado, tá? Ele não tem o meio vazado. Ele é um selim todo completo. Esse selim completo, assim, todo fechado, ele faz com que você tenha um maior contato, né? Você tem contato na região toda do selim. Beleza, ótimo. Mas quando você começa a ter muito tempo, passar muito tempo em cima da bicicleta, esses contatos começam a incomodar um pouco. Então, o que acontece? Eu senti essa dormência, procurei um bike fit e ele foi e disse: Júnior, vamos fazer algumas alterações no selim. Então, se vocês observarem aqui, ele jogou o carrinho, né, além da posição que deveria. Você vê que está passando aqui, tá? E precisou fazer uma pequena inclinação negativa, ou seja, ele deixou o selim com a ponta um pouquinho para baixo. Isso não é o ideal. Então foi que eu decidi, digo, ó, eu vou depois trocar o selim por um selim que tenha o meio vazado, que tenha uma área de circulação no períneo, para que eu possa utilizar o selim reto e pedalar a longas distâncias. Na hora, para vocês terem uma ideia, nós testamos vários selins. Olha por aqui pelo canote, vocês veem quantas vezes eu tirei o selim. E nós testamos outros selins, mas nenhum selim se adequava à minha anatomia, né? E aí eu fui e comprei um selim. Então esse selim que eu comprei aqui da Selle Italia, ele tem uma área vazada, mas ele ainda não é o selim ideal para mim. Eu ainda não encontrei o melhor selim para minha anatomia. Por quê? Ele é um selim plano, reto. Eu tenho pouca flexibilidade na minha coluna, principalmente na região lombar. Então o ideal é que esse selim aqui no final, ele subisse um pouco, tá? Então o ideal seria que ele subisse um pouco. Ele reto assim, seria aquela pessoa que consegue colocar as mãos nos pés, né? Tem realmente muita flexibilidade. O meu eu não consigo chegar lá no final. Estou fazendo exercício para melhorar isso, mas no momento esse selim não é o selim ideal. Mas ele está na medida certa e ele tem essa área vazada. O que é que eu percebi e dou de dica para vocês? Quando eu botei esse selim, que é duro, e comecei a andar, parecia que tinham duas porcas aqui, né? Dois pregos, eu sentia muita dor. Eu quase desisto de cara, assim como outros selins que eu testei também. Mas eu vi que na verdade você precisa andar algumas vezes. Não adianta você fazer o teste de primeira. Se você sai de um selim como aquele que tem uma região de contato muito grande para um selim que você vai ficar sentado praticamente só nos isquios, você vai sentir muito isso de início. Então é necessário que você ande um pouco, né? Faça alguns pedais para que você possa se adaptar ao selim. Então, a dica que eu dou: não se baseia no selim dos atletas de elite aí, que você assiste
os vídeos e ver na TV, né? Não é porque o selim do Henrique Avancini, o selim é do Nino Schurter, que ele vai ser o melhor selim. É o selim bom para ele. Cada pessoa precisa do selim ideal para sua anatomia e não tem essa história de valor. Às vezes o selim é R$ 50 e ele pode ser mais confortável para você do que um selim de R$ 1.500. E muita gente paga horrores num selim onde corresponde quase a 50% da bicicleta. Então isso não tem muito sentido. Então é pegar o selim que você realmente possa testar, que é o grande problema, foi o meu. Eu comprei pela internet, então você compra e recebe e aí é na sorte. Não dei sorte. Mas o ideal é que você pegue um colega, pega na turma e pega um colega que tem uma bicicleta, anda com um, anda com outro, faz o teste. Talvez pela bicicleta do colega você possa chegar ao selim ideal para você. E aí você vê a marca e compra o selim da mesma marca e aí você vai acertar e vai poder fazer pedais mais longos, 50, 60, 100 quilômetros. Então essa seria a dica para vocês, beleza? Até o próximo vídeo.